Você aí que está pensando se os seus investimentos estão rendendo bem mesmo? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em como calcular o seu retorno em dólar. Sim, algo muito importante para você investidor aí, em que fica preocupado muito com inflação, taxa de juros, mas acaba se esquecendo de algo muito importante, a questão cambial, ok? Que, querendo ou não, estamos hoje em um mundo que está globalizado e dentro dessa globalização temos o dólar como ativo principal de negociação, certo? Então, muito importante você entender por que você precisa calcular os seus ativos em dólares e também vamos falar aqui em como você pode fazer isso de forma rápido e fácil para aí entender se os seus investimentos estão ganhando da inflação e também estão valorizando com o dólar. Então, bora lá, pessoal. Então, começando aqui abrindo nosso mapa mental e primeira coisa que iremos explanar seria o porquê. Por que analisar seu retorno em dólar? Então, como já disse anteriormente, o dólar é uma moeda de referência global, que querendo ou não, estamos hoje no mundo globalizado, em que os países fazem trocas tanto de mercadorias, dinheiro, então, e dentro dessa troca, querendo ou não, a grande parte, o que realmente está ali no centro, é o dólar. Então o dólar, ele é o centro de toda essa movimentação da moeda, ok? E, querendo ou não, podem falar, a China hoje, talvez daqui a uns anos, ultrapasse os Estados Unidos, mas hoje temos os Estados Unidos como principal player, o número 1 do mundo, parte econômica, parte de potência militar e também na questão cambial, tá? Então é muito importante ter isto em mente, tá? E aí, quando a gente coloca a moeda do dólar, a gente consegue remover o efeito ilusão da moeda local. O que seria esse efeito ilusão? Tá? Esse efeito ilusão seria o quê? Você acha que os seus investimentos estão rendendo bem, só que, no entanto, não está. Por quê? Porque quando a gente compara com o dólar, pode ser que você tenha uma surpresa, tá? Então, aqui embaixo, vamos fazer um exemplo, tá? Em que um exemplo de uma pessoa aí que tem um patrimônio no ano de 2022 com 100 mil reais, e aí ao longo do tempo ele consegue aí acumular e aumentar para 15 mil reais por ano, certo? Então, 2022, 100 mil reais, 2023, 115 mil reais e 2024, 130 mil reais, certo? Só que, quando a gente pega só o valor em real, a gente vê que o patrimônio ele realmente se valorizou. No entanto, quando a gente coloca a coluna ali de dólar, olha o que a gente consegue ver, que o dólar, o poder do real, ele se desvalorizou em relação ao dólar. Então, em 2022, R$ 5,00, 2023, 5,75, 2024, 6,50. E aí, quando a gente joga e coloca o patrimônio em dólares, olha só a surpresa, a gente vê que o patrimônio se mantém no mesmo valor, 20 mil dólares. E aí, quando a gente pega para analisar isso, então, nesses 2 anos aí, entre 2022 e 2024, em dólares não teve nenhuma valorização. Então, cambialmente falando, seu patrimônio ficou estagnado, ok? Então, esse é um exemplo de como você pode entender como é importante dolarizar para ver que seu patrimônio pode ser que em dólar ele esteja estagnado. E aí, quando a gente coloca seu patrimônio numa visão global, ele, infelizmente, não se valorizou como neste exemplo aqui, ok? Então, muito importante estar ciente do porquê você precisa calcular os seus investimentos e ter uma base em dólar. Então, depois de você entender por que você precisa fazer esse cálculo,
dos seus investimentos em dólar. Então, entramos aqui em como calcular, tá? Então, começando aqui, passo 1 é o básico, tá? Reunir os seus dados, tudo. Quanto que você tem do valor inicial, no caso, inicial lá quando você começou a investir, quanto que você tem inicial, qual que é o valor total que você tem agora em reais e a cotação do dólar entre a data inicial e a data final de investimento, tá? E aí uma dica, use o dólar comercial, tá? Não o turismo, pois é o que reflete o mercado financeiro. Então, muito importante ter isto em mente, ok? E aí, passamos para o passo 2, que é o quê? Calcular o valor em dólar no início e no fim do período. Então, você já conseguiu reunir as informações, tem lá o patrimônio que você tinha inicialmente e o patrimônio que você tem atualmente. Agora, você vai converter em dólar o início e o final, tá? Aí aqui, deixei um exemplo, tá? Bem rapidinho ali para vocês entenderem, em que você consegue colocar lá, início, valor em reais, 100 mil, e hoje você tem 135 mil reais. Isso em 2 anos, entre janeiro e setembro. E aí quando você coloca em dólar, lá em janeiro de 2023 estava R$5 e hoje, setembro de 2025, R$6,75. E aí, quando a gente converte em dólar, temos aí o valor do seu patrimônio, ok? Muito importante. Ah, e essa cotação? A gente consegue pegar no Google, tá bem simples. Então, muito importante fazer esta conversão, tá certo? E depois que você fez essa conversão, entramos ali no passo 3, que é calcular o seu retorno, ok? Quando você apenas calcula números absolutos, você não tem muitos dados. Agora, quando você joga em percentual, aí sim você consegue ter uma ideia, uma noção melhor de como que rendeu os seus investimentos, tá? E aí aqui a gente coloca um outro exemplo, em que você teve uma valorização em real de 70 mil reais, mas em dólar a gente coloca uma valorização de 5.185 dólares, ok? E aí, como que a gente consegue calcular se em percentual, qual o percentual que ele teve de retorno? Então a gente coloca aí 25.185 divide por 20 mil, que é o valor inicial lá. Deu um resultado. Ali você vai ficar menos 1. E depois multiplica por 100. Para aí você ter o valor em porcentagem, ok? E aí quando a gente coloca, a gente vê que teve um crescimento real. Cresceu em 25,9%. 26% em poder de compra global, tá? Claro que esse cálculo aqui a gente consegue também colocar em juros compostos, se quiser, mas não vem ao caso agora, ok? Que é mais um vídeo educativo, tá? Não é um vídeo técnico e explicativo de detalhes, mas apenas para você entender, ok? Então, este é o passo a passo importante para você conseguir ter uma base, converter para entender se o seu patrimônio está realmente crescendo em dólar, ok? E você aí que está vendo esse vídeo e percebeu que precisa de ajuda de um consultor de investimentos para a sua carteira? Perfeito, aqui estou eu. Então no Mura fazemos essa consultoria para pessoas físicas em que ajudamos você a montar sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos, sonhos e metas de vida. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender como está o seu momento atual, sua situação financeira e seus objetivos. Então, aproveitem. E agora que você já sabe, já entendeu por que precisa calcular seus investimentos em dólar, aqui vou fazer uma tabelinha comparativa para vocês terem ideia da importância da questão do dólar, ok? Então vamos lá. Aqui é uma tabela em que vamos comparar Selic versus Bolsa Brasileira versus S&P 500, tá? Então, coloquei aqui uma tabelinha. Investimentos, o rendimento médio anual
e a dolarização e o resultado em dólares. E aí quando a gente coloca o Tesouro Selic, a gente coloca um rendimento anual aí mais ou menos de 10% ao ano, certo? E aí o dólar entre 2020 e 2025, a gente colocou um estudo de 5 anos, a gente teve uma desvalorização do real perante ao dólar, de R$ 4 para 6,75. E aí quando a gente coloca este resultado em dólares, a gente vê que na verdade, em números em percentual, ele teve uma desvalorização de 3%, ok? Quando a gente coloca o Ibovespa, piora. A gente coloca esses últimos 5 anos, um retorno aí de 8% ao ano em média, dolarização a mesma coisa, e quando a gente coloca em resultados em dólares, a gente vê aí que teve 15% a menos, tá? E olha que interessante, quando a gente pega o ETF IVVB11, que replica o S&P 500, a gente coloca o rendimento de 11% ao ano. Isso já está em dólar, então quando a gente coloca isso em dólares, teve um resultado de 11% positivo. Então, mostra que é muito importante você ter ativos não só brasileiros, mas também ter ativos dolarizados, tá? Que querendo ou não, quando a gente pega uma visão global, você vê que os investimentos do Brasil não estão rendendo tanto assim. E aí o que acontece? O investidor global, com essa análise, ele decide não investir aqui no Brasil, decide deixar seu capital em países como Estados Unidos, por exemplo, tá? E aí, complementando com isso, entramos em como você pode se proteger, tá? Então, muito importante essa parte, que querendo ou não, você precisa proteger sua carteira, tá? É uma forma de você se proteger com a força do dólar, tá? Então, como você pode se proteger? É dolarizando parte da sua carteira, tá? Não vá pegar 100% da sua carteira e jogar em dólar, ok? Isso aí é um erro gravíssimo. Você precisa ter a diversificação, muito importante. E aí, como você pode se dolarizar? Tem diversas formas hoje, tá? Temos BDR, temos ETF que replica o S&P 500, temos ETFs também que replicam treasuries, que seriam tesouro direto lá dos Estados Unidos, tá? Você pode investir em treasuries diretamente e aí entra com uma conta internacional, você vai ter mais controle, tá? Então consegue investir diretamente. Também tem fundos de investimentos que são específicos para investimento em dólar, que são os fundos globais. Okay? Tem fundo cambial que também investe na questão do dólar, faz posições de dólares, tá? É uma forma de estar dolarizado, querendo ou não. Então, há N diversos caminhos para você se dolarizar. Então é muito importante você começar, tá? De alguma forma, pode ser a forma mais básica com ETF, pode ser um pouquinho mais avançado com uma conta internacional. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição, em que eu dou um passo a passo em como que você pode investir em dólar, tá? Cada uma dessas formas que eu citei aqui embaixo, eu dou os pontos positivos, pontos negativos e se é para você mesmo esses ativos dolarizados, ok? Então, acessem se tiverem interesse, beleza? E pessoal, espero que tenha ajudado a vocês a clarear a ideia em relação ao seu patrimônio, entender se em dólar ele está rendendo como você acha que deveria, ok? E se não está, ótimo. Então você precisa alterar sua carteira de investimentos, precisa entender que precisa ter ativos dolarizados para então ter uma carteira realmente diversificada, tá? Qual que é esse percentual? Vai depender de perfil a perfil, tá? Alguns perfis que toleram mais risco lá na questão externa consegue colocar um pouquinho mais de percentual em dólares, tá? Ativos dolarizados. Agora, um perfil mais conservador, ele não permite tanto ter ativos dolarizados por causa da questão da variação cambial. Tem algumas pessoas que não vão conseguir
aguentar essa variação. Então, vai depender de caso a caso, ok? Mas, gostou do vídeo? Perfeito, dá um joinha. Surgiu dúvidas? Perfeito, comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria de investimentos comigo? Perfeito, aqui estou eu. Então, fazemos essa consultoria para pessoas físicas, em que ajudamos a montar a sua carteira de investimentos. Se interessou? Acessa o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para eu entender seus objetivos, metas e necessidades da sua vida. Aproveitem. Beleza, pessoal? Valeu!